Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Ressala Podcast. Hoje com um convidado muito especial, amigo e membro da nossa comunidade, Dr. Hussein Awada. Seja muito bem-vindo, querido, e por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, primeiramente. Eu sinto muita honra de poder participar aqui, onde tantas outras pessoas que deixaram a sua sabedoria, o seu conhecimento aqui, e poder contribuir com alguma forma, isso é um privilégio para Seja mim. muito Muito bem-vindo, obrigado, seja Raj. muito Muito bem-vindo por obrigado. atender o nosso convite e por ter conseguido encaixar dentro da sua agenda. A gente sabe que o doutor tem uma agenda muito corrida, enfim, o doutor que ele tem uma abordagem diferente da questão da medicina convencional. Ele aborda essa questão de uma forma diferente do convencional. A gente tem acompanhado seus programas, público que também acompanha você, sabe que você tem ali uma forma diferente, né, de Uhum, tratar a saúde do homem. Me fala um pouco sobre a sua trajetória, doutor. isso. Como é que começou essa trajetória e essa jornada? Bismillahirrahmanirrahim. Primeiramente, reagradecer e agradecer a todos por acompanharem aqui. Realmente é um canal de você ter acesso a conhecimento de qualidade. E conhecimento de qualidade, Raj, é quando aquele conhecimento vem acompanhado de prática, né? E isso falta muito nas pessoas que ensinam. E o Raj Nasser, ele faz. Eu convivo com esse Raj Nasser desde pequeno e eu sei que ele realmente vive o que ele entrega aqui, e isso é muito nobre. Bom, primeiro, Raj, eu acho que a gente estava falando fora do ar aqui antes um pouquinho, né? Para definir isso daí como uma medicina diferente do convencional. Ao mesmo tempo que essa sempre foi a medicina. Se eu pergunto aos telespectadores agora, né, como é que era a medicina há 200 anos atrás? Porque a alopatia, ela tem um pouco mais de 100 anos, pode colocar 120 anos. Ela começou de fato lá na época de 1940, 1945, com um grupo, né, de empresários e grandes empresários, época do Rockefeller e tudo mais, e eles que instalaram essa visão de medicina que a gente tem hoje, que é a medicina onde, infelizmente, o profissional da saúde, que hoje ele deixou de ser um profissional da saúde, infelizmente, para entender só sobre doença. Você pode ver que médico hoje ele só entende de doença. Ele não entende de saúde. São coisas opostas. Entender de saúde é de saber como eu posso otimizar o seu bem-estar, como eu posso otimizar seu estado de energia, de vitalidade física, energética, que a gente vai conversar aqui hoje. Mas enfim, eu quando era muito pequeno, mais novo, né, lá com uns 14 anos, uma criança muito doente, acima do peso, que hoje se chama de bullying, né? Eu sofria muito isso que não tinha nome até então. Sim. E eu comecei muito doente, cada 3 meses usando antibiótico, porque eu tinha amidalite, enxaqueca, eu tinha tremor essencial, né? Tremia muito. Quando numa viagem da minha mãe, minha mãe me deixou com meu tio, o Richard, na época, para ir pra academia com ele. Eu Hum, comecei a ir com ele, porque eu não podia ficar sozinho em aqui casa, no Brasil, né? aqui. Sim. E aí eu comecei a gostar da brincadeira. Falei, nossa, é muito Isso legal quando isso você tinha uns aqui. 14, 15 14, anos. 15 anos. Sim. Aquele ambiente, aquelas pessoas se cuidando, né? Bem, você sentia aquela energia de pessoas que têm energia. E eu gostei da brincadeira e eu comecei, falei, eu quero ter a saúde, eu quero viver o que eles vivem. E comecei a pesquisar, né? E eu comecei a me exercitar e vivia a base do frango e batata doce. O dia inteiro queria ficar daquele jeito. E quando, coincidentemente, né, que não é coincidência, eu parei de ter doença. Parei de tomar antibiótico, parei de ter enxaqueca, parei de tremer, porque minha mãe sempre que via eu pegar uma xícara eu tremia. Meu E Deus. neurologistas prescreviam remédio tarja preta. Quando até isso sumiu. Aí minha É. mãe, como é que aconteceu? Você não tá ficando doente mais, você parou de tremer? A única coisa que eu mudei é que eu comecei a mudar a minha alimentação e comecei a ter esse cuidado. Os exercícios, né? Você fez Realmente, uma eu comecei. rotina, né? Eu tive uma rotina, gostava de treinar, de suplementar e parei de ficar doente. E ali eu comecei a sentir que tem alguma coisa, alguma missão ali que eu precisava explorar mais.
E ao mesmo tempo que até, é que hoje, graças a Deus, a gente tem nossa escola e tudo mais, mas na época nós estudávamos em escolas, né, Brasileiras mesmo, não? brasileiras, Sim, sim. E eu lembro muito bem que quando a gente fazia o jejum do mês do Ramadã, muitos criticavam que vocês estão muito loucos, nem água pode, como se isso está tudo errado. Você acha que Deus vai mandar fazer uma coisa que te faça mal? E isso ficou na minha cabeça. Falei, é verdade, sabe? Como pode Deus me mandar fazer uma coisa que faz mal? Vou estudar. E quando eu Sobre o estudei jejum. sobre o jejum, Sim. e quando eu comecei a estudar sobre o jejum, eu comecei a entender, opa, tem uma coisa que as pessoas não sabem aqui, e eu comecei a desenvolver o desejo de estudar medicina de fato, sobre o corpo humano e tudo mais. Comecei a fazer a faculdade de medicina e comecei a ver que de fato o médico, a gente era uma esteira de produção. 6 anos você aprendia sobre sintomas, doenças e tratamentos para doenças. E só. Mais nada. Você não aprendia, por exemplo, como de fato promover saúde. Como você pode. Por que o motivo pelo qual as pessoas adoecem? Como evitar um problema de Não, saúde? de fato, sim. As pessoas hoje não sabem. Se eu te perguntar por que a gente adoece, né? Talvez você fale assim, eu tenho pressão alta porque eu tenho genética. E a gente já sabe que isso não é mais verdade. Uhum. A genética, ele é um pré-fator um pré-requisito para você ter pressão alta. Mas não é o requisito. Uhum. Não necessariamente você vai ter. Não é porque meu pai tem diabetes que eu vou ter diabetes. Claro. Isso vai depender de outros fatores que hoje a gente chama na medicina de epigenética. Epi é o prefixo que diz fora. O que vem de fora que estimula ou expressa o gene. Então tem fatores externos que criam estímulos que vão desenvolver doença ou saúde. E pode também ter o fator genético, né? Não é necessariamente Isso que é legal. ele ser o principal, mas pode, né? Ou não? A medicina está evoluindo tanto, Raj, que hoje a gente não cogita mais uma doença do acaso. E isso que é legal que a gente vai falar mais pra frente, que isso entra em conflito com os princípios que Deus instalou no universo. Sim. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى, né? وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Lógico que a doença... Porque a pessoa, no caso, Deus não é injusto com as pessoas, a né? pessoa não adoece do nada. Deus não vai colocar aquela condição na pessoa, Exatamente. porque isso é considerada injustiça, e a gente considera um dos nossos princípios que Deus é justo. É justo, né? Isso. E isso é legal, porque assim, eu adoeci do nada. Do nada você não adoeceu. Não, do nada. Existe algo que você fez, o fato de você não compreender o motivo não anula o fato. Você entende? Eu não consigo, por exemplo, eu não sinto a gravidade. Isso não quer dizer que ela não existe. Sim. Se você pular da janela, você vai parar lá embaixo. Sim. Então, é isso. Por isso que, e aqui vem a importância, já pulando muito o assunto, vem a importância da religiosidade. Que ela, de fato, sim. Aí tem diferença entre religiosidade e espiritualidade, sendo que a espiritualidade, ela precisa de uma ferramenta para ser desenvolvida, no caso aqui é a doutrina. Por que a gente precisa de doutrina? Tem muitos os movimentos hoje em dia na internet de que nós não precisamos de religião, é só a gente ir atrás, é usar a cabeça. Não, a limitação do ser humano exige que ele siga doutrinas. Obviamente, hoje em dia, infelizmente, a maioria das religiões, ela acaba sendo usada por outros fins, né? Porque, de fato, quem conduz ela são opiniões, né? E divergências. E esse assunto é muito profundo, né? Sim. E por isso que estudar isso é importante, a gente buscar conhecimento nessa área é indispensável. E aí você foi se especializando. E essa jornada toda foi me mostrando que eu não conseguia acreditar. Falando, não, gente, não é possível. E eu melhorei fazendo isso. Por que fulano tem que tomar remédio pro problema? Tá, a pessoa tem problema no estômago. Mas o que cai no estômago? É o que você come. Qual que é a lógica? É a mesma coisa, Raj, você olha assim. Você tem um espinho no meu dedão. Tá doendo muito. Aí você vai lá e toma um analgésico. Faz sentido só fazer isso? Lógico que não. Você tem que tirar o espinho. Lógico. É a mesma coisa. Que adianta a pessoa, por exemplo, né? Ela tá com um problema no estômago, por exemplo, porque ela tá comendo mal. E ela só toma remédio para parar de sentir a dor no estômago. É tipo aquele negócio lá que você vai no médico. Eu fico muito assim, impressionado com essas. Ele te dá um remédio,
Aí depois ele te dá um remédio para aquele remédio, Exatamente. né? Esse remédio é pro estômago, não. Enfim, aí depois esse outro remédio, se você sentir dor, sabe? Três, Exatamente. 4 remédios É um atrás isso. do outro. Porque É melhor você decidiu, é melhor ir direto para pro raiz do problema. sim. Isso não serve só para doença, Raj. Isso serve para qualquer problema que você pode viver. Por exemplo, quando você desenvolve um problema no relacionamento, no casamento, você não vai remediar a situação. Você vai querer entender por que esse conflito está existindo. Existe uma cobrança excessiva, uma expectativa, Egoísmo, ciúme, egoísmo. isso. Exatamente. Você vai ter que querer entender por que esse problema está E acontecendo. resolver, sim. Exatamente. Você não vai remediar. Quer passar um negócio, ó. Não, vamos fingir que tá tudo bem e faz isso pelos seus filhos, que é um erro muito grande que acontece dentro dos relacionamentos, né? Enfim, é a mesma coisa para medicina. Ou quando a pessoa tá com problema financeiro. Tá, mas por que você tá com problema financeiro? Ah, você tá gastando muito. Você não tá organizando suas finanças, né? Então, o que adianta eu emprestar dinheiro pra pessoa que tá com problema financeiro enquanto ela não tampar esse buraco? Exatamente. A mesma coisa para doença crônica, que a gente está falando aqui, as doenças crônicas, né? Pressão alta, câncer, as doenças autoimunes, tudo que é doença crônica, que você tem que tomar remédio pro resto da vida, por exemplo, uma gastrite, uma dermatite, ou uma sinusite crônica e por aí vai. Então, você entender o motivo pelo qual você está adoecendo e tratar isso faz com que a pessoa não tenha mais a doença. Já é talvez o primeiro passo para a cura. Sim, é o caminho da É o cura. caminho É o da caminho cura, da cura, sim. isso. Só que a cura, ele é um conceito mais profundo, porque a cura já envolve... Curar é quando você elimina... No dicionário, curar é quando você elimina a causa. Só que quando a gente fala de causa de doença, a gente não está falando só do que você come, do que você bebe, que você introduz para o corpo, que isso é definitivamente importante. Só que quando você estuda a medicina a fundo, a medicina que sobre o ser humano, porque tem que entender que tem o ser humano corpo físico e o ser humano como um todo. O ser espiritual que ele é, o ser energético, emocional que é dentro dele. Então, se esse ser humano, como um ser espiritual, não curar aquelas feridas emocionais e espirituais, você não consegue curar ele fisicamente, porque a gente tem uma premissa que diz: quando o coração cala, o corpo fala. Todo o excesso esconde uma falta. Por que a gente tem problema na vida? Sempre é por um excesso. Por que o corpo fica doente? Porque você come mais do que você precisa. Sim. Tem um conceito que foram estudar as pessoas mais longevas no mundo. E eles viram que nessas, principalmente os Okinawas, eles viram que existe uma coisa que eles fazem que faz eles viverem mais. Eles chamam o conceito do Hara Hashibu. O que é isso? É comer 80% da sua necessidade. Que a gente tem no islamismo, que é o quê? É você levantar da mesa sem estar completamente saciado. Saciado, sim. Isso sempre foi a medicina. Só que hoje é excesso. Mas por que as pessoas comem excessivamente? Todo excesso esconde uma falta. Essa falta vem de onde? É uma falta emocional, que a pessoa não come mais porque ela está com fome, ela come porque ela tem vontade de comer. Uma vontade. Então, a pessoa, ela dopa esse sentimento de angústia com uma... Você pode ver que a pessoa não come demais comida de qualidade. Ela come demais o quê? Tem que ser um pãozinho, tem que ser o docinho, tem que ser a bolachinha, tem que ser o refrigerante. Aquilo que traz prazer. Exatamente, que tem açúcar, né? Exatamente, porque o açúcar a nível cerebral ele atua nos mesmos receptores que a cocaína atua. Sim. Né? Os receptores opioides. Sim. Então, assim, aí quando você entende que existe essa falta que faz a pessoa cometer esse excesso, essa falta é a nível espiritual. Ali tem cura, a nível espiritual, quando você trabalha o físico, mental e espiritual. Então, essa é a visão de cura que a gente busca. É um que conceito... você começou a assim, se interessar. Tem outros médicos que você se inspirou neles, que fizeram esses tipos de... que começaram esses trabalhos aqui no Brasil, que você, enfim, se inspirou neles, que você gostava do trabalho deles? Existem alguns... Não estudos. tem uma única referência... Não tem uma única referência que aborde toda essa visão 360. Por isso que você tem que... Eu falo, a melhor forma de você se desenvolver ou aprender é o autodidatismo. Se você não é uma pessoa que vai atrás do conhecimento, você estuda só dessa fonte, você vê só dessa perspectiva, você vai ter muita limitação na compreensão e, consequentemente, na execução da informação. Então,
Então, eu comecei, fiz a faculdade, eu já sabia que não era aquilo que eu queria. Mas você fez porque Tem que fazer. tem que fazer, Tem 6 que anos, fazer. né? 6 anos eu entendi que não era isso. Lógico, a medicina convencional tem suas funções, mas ela não serve bem para as doenças crônicas. Por exemplo, se eu tiver um acidente ali, quebrar a perna, eu quero ser medicado, Lógico, obviamente, sim, sim. né? Que A inclusive gente tá falando mais a questão a longo prazo, as né? doenças crônicas, Sim, né? As sim. doenças crônicas são tratadas de uma forma disfuncional, né? Por exemplo, se eu desenvolve um câncer, fala, não, coitado, do nada desenvolveu câncer. Não foi do nada que ele desenvolveu câncer. Ele tá há anos tendo enxaqueca, ele tá há anos com a pressão alta, ele tá há anos com sobrepeso, ele tá há anos dormindo mal. Então, existiam indícios que ele vai adoecer. Só que ele foi levando, tomando um remedinho aqui, um remedinho ali, faz cirurgia para tirar o órgão e não sentir mais Foi nada. tratando, ele Foi não empurrando. foi empurrando, Isso, não exatamente. parou para rever o que tá faltando ou qual mudança ele precisa fazer para de fato gerar resultado. Aí eu me formei, né? Eu lembro muito bem no último ano, porque o pessoal faz o quê? Escolhe uma especialidade para se especializar. Sim. Eu cliquei para ver todas as especialidades e ver qual especialidade eu queria fazer, porque até então eu não sabia que especialidade eu vou fazer. Eu não me identifico com nenhuma. Porque não tem nenhuma especialidade que se especializa no ser humano e na saúde. Por exemplo, quem que é especialista em saúde? Quem que é especialista em saber como fazer seu corpo funcionar bem? Quem que é especialista que faz o seu sistema imunológico funcionar tão bem a ponto dele combater as doenças? Não existe essa Não especialização. existe. Muito pelo contrário. Hoje, infelizmente, a gente tem uma medicina que loteou o corpo humano, sendo que o corpo humano é uma coisa só. Então, infelizmente, hoje o médico ele vai aprender sobre tireoide, ele só sabe sobre tireoide. Até eu brinco e falo, hoje em dia tem ortopedista que é especializado em mão, daqui a pouco vai se especializar na mão direita. Se for a mão esquerda, é o colega ali. Sim. Isso que está fazendo a medicina cada vez ter limitações nos tratamentos convencionais. Porque não tem como eu só entender de tireoide sem saber que, por exemplo, sem entender como o intestino, uma disfunção intestinal, interfere na tireoide. Sim. O corpo, na verdade, ele está todo interligado. É uma engrenagem. É uma engrenagem. É uma engrenagem que, se você não entende a relação de tudo, você não vai conseguir ter E uma resultados. coisa muito, não sei se você concorda comigo, né? Todo o sistema corporal, ele tem uma conexão central com o cérebro, com a cabeça, né? Existe uma ciência esquecida que todo médico tinha que aprender, chama psiconeuroimunologia, que é a relação da psique, das emoções, com o corpo físico. Isso é estudado desde o começo do século XIX, desde o Dr. Herbert Adler. Olha que legal o experimento que eles faziam para provar essa relação. Eles pegavam um grupo de ratos e eles colocavam uma cápsula com ciclosporina. Ciclosporina é um medicamento que abaixa o sistema imunológico e colocavam um sabor nessa cápsula. E davam para os ratinhos, mediam a nível de imunidade e viam que a imunidade baixava. Depois de um período, eles pegavam a mesma cápsula com o mesmo sabor, sem o remédio, e davam para os ratos. Sabe o que acontecia? A imunidade do rato abaixava. Abaixava também. Sem o remédio. Então, no primeiro experimento, eles colocavam o remédio com o sabor e davam para o rato. Abaixava a imunidade porque tinha o medicamento. Porque tinha um medicamento. No segundo, na segunda vez, Ou seja, eles usavam só o sabor, sem o remédio, e o efeito acontecia. Porque o sabor mexia na emoção e a emoção interferia no corpo físico. Então, a gente, hoje, é muito científico a relação das emoções com o corpo físico. Só que, infelizmente, isso não é estudado. não entra, não é estudado. Aí você vai ter que ir mais longe. Não é lucrativo, vamos dizer assim. Sim. Então a gente tem que ser aberto também que hoje em dia, quanto mais passa o tempo, a gente está vendo uma industrialização de tudo. E a medicina também faz parte. Ela é A indústria farmacêutica é uma das Exatamente. mais lucrativas, né? É interessante a história da medicina alopática medicamentosa, né? Que ela tem ali mais de ao redor de 120, 130 anos. Começou com o grupo Rockefeller, né? Tem o relatório Flexner, que eu convido todos a estudarem sobre. Já é assustador. O médico não sabe o que é relatório Flexner. Abraham Flexner, foi um cara que foi contratado pelos Rockefellers. Os Rockefellers eram os donos do mundo. Eles eram os donos da petroquímica no mundo. E ele não sabia mais o que fazer com o dinheiro. Ele criou uma fundação que chama Rockefeller Foundation, que é uma fundação que ele fez o quê?
ele mandou o Abraham Flexner, ele falou, vê pra mim, como é que tá a medicina no mundo? O que que era a medicina? Alopatia, homeopatia, florais, através de frequências, naturopatia, fitoterapia, dietoterapia, jejum terapia. Eram terapias mais ancestrais e milenares. Tratamentos praticamente Hoje, milenares, né? exatamente, Tradicionais. exatamente. Ele falou, não, 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 não. A partir de agora, só é considerado médico se tiver comprovação científica. O que é comprovação científica? Aquilo que eles aprovam. E eles começaram a aprovar exclusivamente aquilo Que tem, interessava a que eles. interessava a indústria. E também tem toda uma história que eles se aliaram ao Banco Global na época e geraram a indústria American Sharp, né? Que é onde começou a distribuição de medicamentos e por aí vai. E essa foi definida a medicina sem. Abaixo disso não é medicina. Eles começaram a anular. Foram fechadas mais de 350 faculdades de medicina nos Estados Unidos. Fechou. Não Isso no pode século XIX. isso. E aí, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a educar o médico. Então, o médico que forma hoje, ele não sabe o que tem no topo da pirâmide, que é todo esse sistema que foi pré-instalado. Hoje, o médico. Se eu pergunto para você, se um médico hoje for proibido a prescrever remédio, o que ele sabe fazer? Como é que ele vai tratar Como é que ele trata uma como é que ele vai doença? tratar? Ele não vai conseguir tratar. Ele não tem a ferramenta. Dificilmente. Eu conheço pouquíssimos médicos, de todos os médicos, doutor, que eu sempre consulto, Hum, né? A gente tem muitos médicos. Tem um médico que uma vez eu fui lá, ele falou, olha, para alguém que tem pouco ferro, né? Ele falou assim, ó, você vai achar estranho isso que eu vou falar para você, viu? Eu já vou falar. Mas, ó, pega o leite, coloca 2 parafusos dentro. Ele falou assim, ó, pode colocar 2 parafusos dentro, que ele vai puxar aquele ferro e pede para ela tomar, né? Porque aham, uma pessoa da família estava com pouco. Ele falou, isso aqui é medicina tradicional, hein? isso. Poucos Exato. médicos têm essas, Exato. essas, Muito pouco, Raj. Muito ou que pouco. optam por essa Muito. linha, né? Porque o médico ele não estuda mais nada que é fora do conceito gradual, aquela graduação convencional. Sim, sim. Porque o médico não tem tempo. Hoje o médico está sobrecarregado, o médico está ganhando muito menos. O médico não está ganhando mais. O que ele ganhava antes. Então, quem quer fazer medicina por dinheiro já procura outra coisa. Não está dando mais dinheiro. E isso, para quem faz por dinheiro, faz ele acabar apelando. Como? Força a pessoa a usar alguma coisa que ela não precisa para ele se beneficiar. E a gente vê muito isso Não, daí. e você vai para muitos médicos, né? Você vê aqueles representantes dos Sim, laboratórios sim, ali sim, sim. sentados na recepção, Sim, levando amostras, sim. né, dos remédios, Sim, aí tal. tem um outro, Aí tem outro outros. cenário. Então, mas assim, o que eu quero dizer é Não, por que que a medicina hoje ela tá tão limitada nos tratamentos crônicos? Eu tipo, não estamos limitados, a gente está sempre crescendo. Então eu faço uma pergunta. Por que que os tratamentos estão evoluindo e o número de doentes aumenta e o número de doenças está crescendo? Se está evoluindo os tratamentos, teria que ser o contrário, não? sim. Então, é limitado Na sim. verdade, a gente percebe que é uma coisa que eles querem ficar alimentando, né? Não é, não Não é é para resolver o problema. lucrativo você ficar bem. Uhum, E não é bom você morrer. Você tem que ficar doente. sim. É um sistema que você tem que ficar doente. Doente fisicamente e doente emocionalmente, que já é o outro lado da moeda muito perigoso. Doente através das indústrias de mídia, das indústrias ideológicas e por aí vai. As redes sociais também, a Sim, ostentação. Hoje o nosso principal problema, doutor, é aquele desejo de sim. você ser igual ao fulano. O Que o senso de fulano é comparação. feliz e eu sou infeliz. Exato. Nossa, o fulano viaja 2, 3 vezes por ano e você não me levou para nenhum lugar esse ano. Sabe? Sim. Essa sensação de insatisfação. Exatamente, exatamente. E lógico, todas essas ferramentas elas potencializam esse senso, né? Mas aí que tá, você viu quantas coisas a gente listou aqui que tá adoecendo as pessoas. Só que você quer resolver isso simplesmente tomando comprimido? E ali eu me formei e eu sabia que não queria nada daquilo. Até tentei fazer. Eu sou pós-graduado em nutrologia, que é uma especialidade médica. Também vi que ali não.
E eu comecei a estudar por conta. Conheci o Dr. Lair Ribeiro, né, que ele trouxe. Ele foi o pioneiro em trazer a medicina integrativa para o Brasil. Fiz pós-graduação com ele, dei aula no pós dele, tenho contato com ele. Depois eu comecei a estudar por fora, física quântica, programação neurolinguística, hipnoterapia e várias outras terapias que fazem você entender por que que a gente vive o que a gente vive. E Começou a se aprofundar nesse mundo e correr atrás para tentar entender exato. esse lado obscuro que o mundo não Que foi fala apagado. muito, que foi Essa apagado. lâmpada que foi apagada, Sim. essa que era uma luz na vida das pessoas. Sim, sim. Antigamente, o médico era o curandeiro da Sim, tribo, né? sim. Era um médico. Não Sim. tinha médico, nutricionista, psicólogo. Era o curandeiro. Não, e ele curava as pessoas, é uma coisa impressionante. Tudo, existe um ditado que fala o seguinte: não há doença no mundo cuja cura Sim, não existe na natureza. com certeza. Ele curava as pessoas com as folhas, com coisas naturais, com a chave, né? Sim, sim, Com, sim. com... Só para você ter ideia, mas aí que tá. No inconsciente coletivo que Jung fala, que é inconsciente coletivo? É o que as pessoas consideram como verdade, só que foi instalado a nível inconsciente. Por exemplo, se eu falar para você assim, nossa, eu tô mal, dor de cabeça, eu falo assim, toma esse chá. Chá. Pra que É que tipo, eu- só isso. Uhum. O que as pessoas enxergam? Que isso é pouco. Por que você acha que isso é pouco? Ou ficou tão convencido de que isso não vai resolver o Você seu foi problema. convencido que isso é Sim. pouco, Uhum. sendo que isso tem um poder tanto quanto um medicamento. Só que enfiaram na cabeça das pessoas. As De pessoas que ele foram não tem educadas efeito. que isso é só um chá. Uhum. Não é que ele é um chá que tem substâncias extremamente potentes a níveis de receptores dentro do seu organismo. E que vai te Vai resolver levar o você problema. vai Sim. resolver o problema. Uhum. Você viu? Colocaram na. Você vai no médico e fala assim: ó, toma chá disso e faz uma aromatização com isso. Só isso, doutor. Uhum. Você entende? Porque tá no inconsciente da pessoa que isso não presta, isso é pouco. Se não for remédio, não resolve. Você viu? Então, a manipulação ela é muito grande. E óbvio, quem tá manipulando não é uma pessoa que estudou 2 anos de manipulação. Uma pessoa. É um sistema que vem É um desde sistema. desde é um Adão. sistema, é um sistema que paga imposto, é um sistema que paga suborno, é um Mas é um sistema que sistema faz que propaganda, é um que sistema que convence. domina a mídia, é um sistema que domina como funciona a mente humana, que domina como funciona a manipulação, que domina como desestruturar a família, que domina como desestruturar a sociedade. Não é duas pessoas ali fazendo cena. Sim. Pessoas treinadas a vida inteira delas a A desestruturar, convencerem a sociedade de que estão certos a e vocês. desequilibrar Exatamente. uma sociedade. Uhum. E ali eu comecei a ver que, junto, graças a Deus, sou muito grato por tudo na minha vida, mas uma das coisas que eu sou realmente muito grato é o berço que eu nasci, nós Sim, nascemos, sim. né? É o berço da fé, o berço da religião, o berço da espiritualidade, que, junto com todo esse conhecimento, me fez, de fato, entender a necessidade daquele conhecimento que a gente, um conhecimento empírico, talvez, Sim. só que deixou de ser um conhecimento empírico, começou a ser o conhecimento essencial, é a essência da vida. Uhum. E ali aí o jogo muda, né? Aí você optou. Porque você não ora mais Uhum. porque você tem que orar, você não deixa o pecado porque você tem que deixar, você não reza porque você tem que rezar. Você começa a praticar tudo com consciência e compreensão do muito dos motivos, não todos os motivos. Porque não adianta você saber todos os motivos, porque aí não tem por que você ter fé. Se você sabe de tudo, não existe mais fé. Você tem que existir a incerteza ou a dúvida, Uhum. porque é dela que nasce a fé. Mas quando você tem mais clareza sobre o porquê de fazer algo ou deixar de fazer algo, é muito mais fácil você fazer. Uhum. Se eu chego e falo pra você, Raj, não toma dessa água. Você pode não tomar ela, você começa a apertar a sede e fala, vou tomar. Agora, se eu chego e falo pra você, não toma essa água que tem veneno nela. Pode passar, você vai morrer de sede, mas você não vai tomar Não essa vai água. tomar, sim. Porque eu te expliquei o motivo pelo qual você tem. Sim. Então a ciência, na minha vida, ela veio para clarear muitas das verdades e dos princípios que estão em todas as religiões, de fato. E isso facilita muito você aderir à doutrina, ou à religião, ou aos princípios, de fato. Eu acho que desculpa te interromper, À doutor. vontade. No seu caso,
no nosso caso, na verdade, como nós somos de uma doutrina, né, que é considerada a última religião do mundo, a última religião celestial, e essa religião é uma das mais ricas, né, Uhum. no sentido da clareza que ela possui para com aquilo que vai beneficiar o homem, Sim. aquilo que é para o bem do ser humano. Tudo isso acaba caminhando junto, né? Quando você escolheu essa jornada, você começou a entrar nesse mundo e você realmente ouvia os versos do Alcorão, os ditos dos santos imames do profeta Muhammad, você percebia que caminham juntos, Sim, né? com Muita certeza. coisa está ligada uma coisa à outra e a espiritualidade, religiosidade Exato. não está desvinculada à ciência e o bem-estar, né? O que que A a gente vida. acredita? Na verdade, é o bem-estar, é isso, né? Que inclusive a gente vai falar na semana que vem, final de semana que vem, o estilo de vida muçulmano. A gente aprende que vê muito na mídia que a ciência ela é oposta à religiosidade. Sim, Mas isso já virou são dois obsoleto. caminhos opostos, não caminham É, mas quem juntos. anda no caminho da ciência, ele vai ver que vai se encontrar lá na frente. Sim. Os ensinamentos dos profetas, dos santos imãs e de todos os sábios que passaram aqui na Terra. Você pode olhar para a divergência das religiões. Ah, o fulano reza assim, ora, o outro ora assim. Mas se você colocar o ego de lado e olhar com o olho do coração para aquilo que as religiões e ideologias convergem, você entende que o caminho é claro. Óbvio que agora o modo operando de cada. A forma que cada religião é Exato. expressada Ali existe sim, divergência, sim. mas o objetivo e a essência, lógico, a gente está falando na religião na sua natureza, não através de uma perspectiva do entendimento de um líder, né? Porque às vezes você vê um líder de uma religião ali, ele fala assim, olha aqui que está escrito, por exemplo, na Bíblia. Você viu? Ele falou assim. Então ele manipula a fala, o texto, para alimentar o interesse dele, uma percepção dele. E a galera que tem menos informação vai junto, né? Lógico, pode ser qualquer outra religião, mas eu tô falando aqui. Por isso que você ter uma referência sólida, única, imutável, é o que te garante de fato Mas estabilidade. sim, firmeza. Isso, você você pode se entregar, porque não tem erro. Agora, quando você vê toda hora um fala de um jeito, faz de um jeito, muda de você se sente instável e você não tem mais afeto por buscar uma doutrina que facilite para você a jornada. Quais são os principais, doutor, bloqueios que você acha que impedem as pessoas de experimentarem a prosperidade plena em sua vida? O que impede o ser humano a alcançar É isso? muito simples. Tem um versículo no Corão que diz: Bismillahirrahmanirrahim, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Subhanallah, Deus é tão misericordioso, benevolente, que realmente ele cantou a bola. Sim. Fala assim, ó, Deus não gasta determina. neurônio. Sim. Segue aqui. Ele deu Wakada para Rabbuka, né? Deus determinar. declarou, definiu, não tem segunda mãe. Claro, que você seja exclusivamente submisso à vontade e à obrigação dele e aos pais ser bondoso. Benevolência aos pais. Benevolente, exatamente. Não existe. Eu trabalho com desenvolvimento e ser humano eu vou fazer agora 2025, 11º ano que a gente trabalha com desenvolvimento. Eu não conheço uma pessoa que está em dia com isso, na escassez, que é o oposto da prosperidade. Assim como eu não conheço uma pessoa que não tem essa chave, que vive prosperidade verdadeira e a plenitude, e a paz de espírito. Não conheço. Por quê? Né, graças a Deus hoje, né, com a graça de Deus, a gente consegue, né, alcançar pessoas que têm muitos resultados, vamos dizer assim, na vida. Você olha para a vida dele, é maravilhosa. Só que ele vem no meu consultório e fala assim, eu não consigo dormir. Eu me sinto vazio.
Eu tenho pânico. Só que isso não tá na rede social dele. Tá na rede social dele o melhor carro, a melhor casa, é a felicidade, é a alegria, a melhor família. E você vê que o fundo disso é quando falta essa chave. Então, o acesso da prosperidade está nesse versículo. Aquele que é exclusiva, e essa palavra exclusiva é muito forte. Aquele que é exclusivamente submisso à vontade do seu Senhor. Sim. E benevolente aos seus pais, ou quem honra os seus pais. Quem honrar os seus pais é o quê? É você ser o filho ideal. Seu pai não... E aí, sabe por que as pessoas não conseguem viver isso? Porque honrar os pais é ser o melhor filho possível. Sabe o que os filhos querem ser? Eles querem mudar seus pais. Sim. Quando você sai do papel de ser filho para ser o pai do seu pai, você deixou de ser filho. Sim. Então você abriu um buraco na hierarquia familiar e nesse buraco sua esposa não tem mais você, seu filho não tem mais você e seu pai não tem mais você. Isso cria um desarranjo na estrutura familiar. Você sofre porque você está fazendo um papel que não é seu e você não vai ter resultado porque não é seu. E todos ao seu redor sofrem porque eles precisam de você e você não tá lá. Como é que vive prosperidade ali? Para você ser o filho que realmente... O que é a maior felicidade de um pai? É ver o filho... Ver filho que é a sua melhor forma. Que, a melhor forma, obviamente, que tem... É aquele que é mais próximo de Deus, aquele que que realmente vive essa Que natureza. respeita os princípios. Tem as virtudes, é uma pessoa de impacto. Uma pessoa do bem. Do bem, não é do bem que faz caridade, do bem do bem. Do bem, do bem. Aquela pessoa que realmente faz diferença. Sim. Faz diferença. Fazer diferença, as pessoas acham que fazer diferença eu preciso mudar a vida de milhões de pessoas. Você fazer diferença, às vezes, é dentro da sua casa. Ser um bom marido. Ser um bom pai. Ser um bom empregado, um bom empregador. É isso. Fazer diferença. As pessoas acham, mas como fazer diferença se eu só sou isso? Mas nisso que você consegue fazer diferença. Seja a sua melhor versão. É aquele que ressuscita uma alma como se ressuscitasse todas as almas. Como se... É isso. Então as pessoas querem quantidade. Sim. Não é na quantidade. E Deus deixa muito claro. Deus fez a vida e a morte para desafiá-los quem melhor se comporta. Sim. Não é quem mais faz. A qualidade ela é importante. E as pessoas esperam o volume. Isso não vai acontecer. Sim. Então, o segredo da plenitude é quando você vive esses dois estratos. Quem se alinhar a isso, é impossível sentir o sofrimento. A dor é uma coisa, o sofrimento é outra, tá? Sim. Isso é importante as pessoas saberem. Uma vez eu lembro, completando, né, afirmando isso que você falou sobre a questão dos pais, eu estava ouvindo, né, uma palestra de um sheik, de um líder religioso, do porquê a questão de desconectar-se com os familiares, né, que é tão condenada na nossa religião, é um dos males. E depois, pior ainda, o desrespeito para com os pais. Uhum. Ele falava o seguinte, imagina um elemento, uma pessoa que desrespeita seus próprios pais. Que tipo de gente ele vai ser na sociedade? Uhum. Uma pessoa que o que menos se espera dele é respeitar e ser benevolente com os pais. Se essa pessoa nem isso consegue fazer, vai virar um monstro. Ele Mas sabe qual que é o argumento? Não vai esperar respeito nenhum. Eu quero aproveitar para te trazer o argumento das pessoas que são feridas emocionalmente e eu quero aproveitar isso aí. Mas a pessoa pode pensar e falar assim, mas meu pai, você não sabe o que meu pai fez. Meu pai, ele agredia minha mãe. Meu pai era um alcoólatra, meu pai saiu de casa. Abusava de mim, abusava de mim, não sei o que, tal. E isso realmente dói, eu entendo a dor de quem viveu isso. Sim. É realmente trágico demais. Mas eu tenho uma premissa de vida que diz o seguinte: não é sobre o que aconteceu com você, é sobre como você reage ao que aconteceu com você. Uma vez a gente estava numa mentoria fazendo, e uma moça estava, né, tinha sua família e tudo mais, tinha seus filhos, e sentia ansiedade e tudo mais, e problema em relação ao afeto. Falei, como é que se relaciona com sua mãe? Deus me livre, minha mãe tá bloqueada em todos os WhatsApp, rede social, não conversa de jeito nenhum. Falei, muito bem, vamos lá. Isso tá travando a sua vida. Ela, não, como? É que você não sabe minha mãe, ela contava que a mãe, ela falava, minha mãe não deixava eu sair de casa, era narcisista, me batia, me fazia. Eu falei, tudo bem.
Olha como uma percepção pode mudar a sua vida. Eu falei, tudo bem. Olha, você tem filhos, não tem? Eu tenho. Você acha que você faria o que sua mãe fez com você, com seus filhos? Ela, jamais, tá louco? Falei, mas por que você acha que você jamais faria o que sua mãe fez com você, com seus filhos? Graças a quem? Graças à sua mãe. A sua mãe às vezes não te deu o que você quer, mas ela te deu o que você precisa. Se ela não tivesse tratado você assim, você talvez poderia tratar os seus filhos dessa forma. Ela parou assim e falou, quanto você é amorosa aos seus filhos? Nossa, meus filhos são tudo. Graças à sua mãe. Você acha que sua mãe está feliz de ter tratado você da forma que ela tratou? Ela não. Então ela sacrificou a vida dela para poder te ensinar como ser uma mãe. No dia seguinte a gente fez um desafio que ela falou, você vai ligar para sua mãe e você vai fazer um exercício que a gente faz para destravar essa relação, que é do filho lavar os pés dos pais. É muito forte isso, cara. Ela falou, mas como eu vou falar minha fala pra sua mãe que você vai fazer uma massagem? Por quê? O pé simboliza o quê? A submissão, ou, né? A gente até tem um dito que já dá Sim, sim, né? sim. Que o paraíso está Debaixo dos pés das mães. Sim. Quando você se curva para limpar, você volta a ser o filho. Você serve seus pais e não educa seus pais. Seus pais não foram feitos para ser educados. Eles foram feitos para ser como guias, não sempre do certo, mas com o erro você aprende o certo às vezes. E eles servem para ser seu, né? Seu suporte. Seus modelos, sim. Modelo, referência. Sim. Deu uma semana. Uma semana ela estava realmente aplicada de mudar a vida dela. Em uma semana, no próximo encontro, não parava de chorar. Falou assim, eu posso te afirmar que agora eu comecei a viver. Eu tinha dinheiro, morava na melhor casa da minha cidade, filhos, correndo pra cá e pra lá, saúde, tudo. Mas eu nunca senti a paz de espírito que eu tô sentindo agora. Sim, voltei a falar com a minha mãe, perdoei ela, voltei a ser filha dela. Então, eu falo, impossível ser próspero e pleno quando você bloqueia o relacionamento dos pais. Sim. Independente do que eles fizeram. É a base. É a base de tudo. É a base. Inclusive, dentro da nossa religião, para quem não sabe, a obediência aos pais é um dever. Você tem que obedecer aos pais, a menos que seja para algo ilícito, a menos que seja para algo que desagrade a Deus. Exatamente. No entanto, de uma forma geral, você obedecer os pais, se ele mandar você não sair de casa, você tem que ficar em casa. Paciência, é o desejo dele. Se ele pedir para você não vestir essa roupa, hoje em dia tem tanto esse negócio, porque eu quero, porque eu quero desse jeito, quem é você, sabe? É um princípio que foi perdido, Perdeu-se. infelizmente, dentro da nossa sociedade, e que se as pessoas observassem mais, com certeza, outra coisa, saiba que da forma que você vai tratar seus pais, você será tratado. Exatamente. Então, se você tratar com respeito, você também está garantindo. Não é uma coisa que talvez os meus. Não, está garantido. Se você respeitar, você será respeitado. É uma promessa de Deus. E não só isso, é lógico. Como seus filhos aprendem a serem filhos? Tá vendo? A referência deles são os pais, eles veem como os pais são como filhos e eles vão ser filhos. Sim. É muito simples, a estrutura familiar ela é muito importante. Sim. Eu sempre convido as pessoas para fazerem essa reflexão. Você é o filho que você gostaria de ter? Eu gostaria que meu filho sempre me falasse te amo e me dá um beijo. Você faz isso com seus pais? Pois é. Eu quero que meu filho beije minha mão e peça a bênção. Você faz com seus pais? Não, e outra coisa, doutor, eu acho que os pais devem deixar um pouco os filhos a realmente, não vou dizer testar ou viver. Existe aquele zelo, né? O pai, ele quer proteger o filho. O excesso. Mas o excesso, às vezes, é ruim isso. Porque ele impede que o filho aprenda também. Mas não, aí que tá. Não pode largar, não pode deixar que ele permitir, ficar testando, não pode. Dentro dos limites. Mas aí isso volta pra gente estar conversando. Esse excesso vem de onde? Vem da falta que ele viveu na infância dele. Sim. Por isso, preocupação. Por isso que você tem que curar essa falta como honrando e sendo benevolente aos pais. Você sempre vai voltar para esse ponto. Sim.
você sempre vai voltar para esse ponto. Se você não reestrutura ou repara seu relacionamento com seus pais, não tem prosperidade. Eu posso colocar 10 milhões de reais na sua conta hoje. Você vai ficar feliz. Felicidade é um estado de momento. Uhum. É diferente do estado espiritual que é a prosperidade. Pois é. É isso aí. E uma das coisas também, doutor, que a gente queria abordar aqui é sobre a questão de tempo. A gestão de tempo. Hoje em dia, a gente percebe que o principal elemento, a principal riqueza, o capital de todo ser humano é o tempo. É impressionante como esse capital está sendo Desperdiçado. desperdiçado, né? Queimado. Que dica que você daria para as pessoas terem aí uma gestão de tempo melhor? Eu falo que a gente tem 3 capitais importantes, 3 recursos mais importantes na nossa Dentro vida. da nossa vida, sim. O terceiro é o dinheiro. O dinheiro é importante. Eu acho que as pessoas criam uma guerra contra o dinheiro que faz elas sofrerem a vida. A gente não pode ter apego pelo dinheiro, mas você tem que entender que o dinheiro é É importante. lógico, é importante. Mas ele não é o primeiro, é o terceiro. O segundo é o tempo, porque o dinheiro não compra tempo, mas o tempo faz dinheiro. Então, se, por exemplo, eu saber usar meu tempo, eu consigo ganhar mais dinheiro. Mas ver uma pessoa no leito da morte, ela tem todo o dinheiro do mundo, ela consegue comprar tempo. Nada. Então, por isso que o tempo é mais importante que dinheiro. E mais importante que tempo são as nossas decisões. A decisão que você faz pode te poupar tempo, você ganha tempo. Mas tempo não pode mudar a sua decisão. Se eu decidir, por exemplo, brigar com você agora, e briguei, queria conflito, eu não posso voltar no tempo e mudar o que aconteceu. As decisões são o nosso recurso mais importante, é o capital mais importante. Só que você tem que ter boa estrutura de tempo. O que faz as pessoas hoje estarem dispersas em relação ao tempo? O que é o oposto de disperso? É foco. As pessoas não têm mais foco. Por quê? As pessoas não têm mais ambição saudável. As pessoas não têm objetivo. As pessoas não têm planejamento. As pessoas não têm clareza. Por exemplo, se eu te pergunto, por exemplo, eu sempre convido as pessoas, o tempo, para começar a gerir bem o tempo, você tem que criar bem objetivos. Se eu pergunto para uma pessoa assim, eu quero que você defina exatamente para mim qual que é o seu planejamento de curto, médio, longo e o que eu sempre trago um infinito prazo. Sim. O que você quer? Ah, eu quero muito. Vamos pôr o dinheiro, que é o mais simples, mais superficial. Ali. As Geralmente pessoas eles falam, colocam isso como... eu quero dinheiro, eu Quero muito dinheiro. quero ser Muito feliz. quanto? É. Muito quanto? Às vezes você tem 1.000, 1.001 é muito. Você tá em mais. Quero mais. 1.001 é mais. Você criar um mapeamento de qual que é a perspectiva que você quer fazer. Ah, profissionalmente eu quero ter mais resultado. Mas como? Que jeito? Qual aspecto? Qual o formato? Não que isso é o que você vai viver, mas isso é uma bússola. Porque obviamente o que você vai viver é muito melhor do que você pode planejar. Porque aí entra o dedo de Deus ali, o toque divino, Lógico, sim, que ele vai potencializar a imagem que você consegue criar. As pessoas não têm clareza do que elas querem. O que você quer viver daqui 10 anos? A pessoa consegue definir? Familiar, por exemplo, relacionamento. Por que tá tendo muito problema no relacionamento? As pessoas não sabem qual tipo de relacionamento querem ter. E quando você não define um destino, qualquer destino serve. Qualquer influência pode manipular o destino que você não tem. Então a pessoa ela não tem uma definição clara de qual que é o relacionamento que ela quer ter, ela assiste um filme de Hollywood, vê aquele que sempre é maravilhoso, ela acha que é assim, e ela acha que é amor à primeira vista e adota isso como princípio para escolher parceiro. Obviamente vai pra ruína. Agora, quando eu paro minha vida, eu defino, eu quero esse tipo de relacionamento. Relacionamento uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem mente, uma pessoa que tem princípios, que tem valores, que... Pronto, você não aceita nada além disso. Então a ausência desse ponto de onde eu quero chegar abre porta para você estar disperso. Então o primeiro ponto é saber o que você quer. Eu quero crescer profissional. Crescer como? Qual o cenário de grande... O que é muito para você? Óbvio que a gente não tem... Veja bem, a gente não tem apego ao resultado. A gente tem apego ao nosso melhor. E aí que a linha é muito tênua entre os nossos ensinamentos religiosos e as orientações de outras pessoas ou gurus. Sim.
Você não tem que ser apegado ao resultado. Você tem que ser apegado ao fazer o seu melhor. Areca sai. Você tem que ir atrás. Sim. O resultado não é contigo. Na verdade, assim, você falando isso, doutor, é uma coisa tão impressionante. Eu estou fazendo. A cada palavra, a cada frase que você fala, eu faço uma conexão dela com algum princípio, com algum ensinamento religioso, porque tudo dentro da nossa religião. Isso existe. Eu não estou trazendo isso aqui como está linkado para as pessoas verem que eu não estou aqui chamando você para religião. Claro, eu estou te mostrando como a ciência verdade, tem isso, claro. É a verdade. E isso que eu ia encerrar o ciclo como falando, e tudo isso está já presente dentro da família, sim. Dentro dos princípios religiosos. Sim. Mas a ciência enxerga isso hoje assim, sendo que a gente já sabia que é assim. Uhum. Só que falta esse elo. Uma vez eu perguntei para um médico, perguntei para ele que um fiel, não desmerecendo, não desrespeitando ninguém, mas uma pessoa que tem fé tem uma chance de cura maior do que uma pessoa que não tem fé? Ele falou sim. Quem tem fé, quem tem religião, ele tem uma chance de ter uma melhoria, uma resposta melhor em seus problemas de saúde do que Raj, e se eu te falar que esse é o elemento principal da resposta? Pois é. Existe um livro chamado Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza, fantástico. Aliás, Raj, você sabia que todo medicamento eles têm que fazer o teste de duplo cego, que é o quê? Eles fazem 2 grupos, por um grupo eles dão um medicamento, por outro eles dão uma cápsula vazia falando que é o medicamento. Mais de 85% dos medicamentos, o efeito do placebo é o mesmo do medicamento. Ou muito próximo. Né? Como, por exemplo, quem é cristão tem ali na Bíblia, né? Quando pediram para Jesus curar, ele falou, pode ir. Ele já está curado. Sim. Por quê? Porque ele acreditou na cura. Sim. A sua fé te curou. A fé move montanhas. A fé é o início da mudança. Sempre quando um paciente fala para mim assim, doutor, meu câncer tem cura, eu falo assim, a resposta da sua pergunta está na resposta da pergunta que eu vou te fazer. Você acredita que você consegue ser curado? Sim. Porque se você não acredita, você não vai ser. O que você acredita tem um poder tremendo na forma que você vive. Se você não acredita que vai dar certo, nem vai. Imagina você vai lá você tá com o seu time de futebol, vai jogar contra a adversário, você acredita que vai ganhar? Sem chance. Nem vai pro jogo, você vai perder. Você entendeu? Não tem... Não, a gente sabe, doutor, quantos casos já não aconteceram de pacientes, de pessoas com problemas de saúde graves. Sim. E eles saíram. E outras pessoas com problemas assim, não vou dizer básicos, mas assim, um probleminha simples, uma infecçãozinha, tal, foi pro hospital, foi pra UTI, daqui a pouco... Mas isso, Raj, é completamente científico. Sim. Isso daí, esse Dr. Joe Dispenza, ele se curou de um câncer incurável simplesmente mudando o seu sistema de crença. De que você crê. Ele tava crendo na cura. O corpo dele começou a morrer. Que é a psiconeuroimunologia. Como as suas emoções interferem na química do seu corpo. Isso é medicina. Antigamente, como é que curava? Não era na oração? Sim. Não era no toque ou numa recitação de algum versículo ou de numa prece? Eu lembro quando eu era pequeno, uma coisa que sempre ficou marcado na minha mente. Eu ficava doente, né? E a minha mãe chegava perto de mim, colocava a mão assim no peito, tal, ou na cabeça, recitava. E ficava recitando Surat al-Fatiha, Surat al-Tawhid. Nossa, aquilo me acalmava, aquilo me deixava tão tranquilo que às vezes, vou confessar, às vezes eu não estava bem, me mostrava de propósito que eu estava doente só para passar por essa experiência, só para ela fazer isso para mim. Isso é científico, veja bem, isso não é misticismo, pseudociência. Não é um discurso apenas isso é ciência. Sim. Isso não é uma coisa que fala assim, não tem, foi por acaso. Não é. Hoje a ciência te prova com 1 mais 1 é 2. Lógico, você tem que entender de física quântica sobre imposição energética. Né? No versículo, Deus nos deixa muito claro que fez através do Coran Shifa, cura. Bem, eu esqueci o contexto do versículo, né? Por quê? Porque alguns versículos ali,
eles têm uma frequência, agora a gente tem que falar de energia, a frequência vibracional medida em hertz. Tem um versículo que fala, "Alá bidhikrillahi tatma'innul qulub." Sim, Com a recordação de Deus, os corações se Sossego. tranquilizam, sabe? sim. Impressionante isso. É porque assim, o dhikr, as pessoas têm que entender que recordação não é ficar com um terço Não, ali, não, você vai recordar no caso... recordar, sentir olha que legal, Raj. É. Recordar, a palavra recordar. Cor é o coração. Repetir. Repetir ou seja, sentir a presença de Deus através Sim, do coração. Sim. Quando eu sinto a presença que Deus está comigo, que Deus está vendo, e Ele é o curador, e Ele é tudo possível e E imaginável ele de tá bom, próximo. pronto. Tá eu próximo. sinto sossego. Ele tá mais próximo do que Uma vez, a veia do jugular, sabe? sim. Tem uma história que eu vi hoje de alguns companheiros. Uma vez o profeta estava com os companheiros dele no deserto e ele pediu para todos orarem. Sim. Então alguns oraram em voz alta, outros oraram em voz baixa. E aí chegaram para ele e perguntaram: qual das nossas orações foi ouvida por Deus? Ele falou que todas as. Ele disse, né, ele respondeu que eu estou próximo. Não precisa nem você gritar, não precisa nem você sair de casa para falar com Deus. Sim, sim, sim. Não precisa nem você se preocupar com essa formalidade. Deus está dentro de todos. Na verdade, nós acreditamos que nós somos uma mini representação Sim. de Deus na Sim, Terra, sim. né? E isso está presente em todas as religiões abraâmicas, né? Sim. Até na Bíblia, que a gente participa de rodas de teologia, Sim, né? sim. Em Gênesis, Quando né, a gente tem fala sobre esse a criação do universo, Sim. segundo a Bíblia, né? E tem um versículo Deus e fizemos o ser humano nossa semelhança e imagem, né? Ou seja, você é uma É a expressão imagem, sim, divina sim, na sim, Terra, sim. né? Nijalun fil ardi khalifa. Eu estou fazendo A um representação, sucessor, sim. a representação da divindade que existe dentro do ser humano, que ela não deixa de existir, mas ela pode ser coberta pelos pecados e ações do ser humano, Sim. né? E uma coisa muito legal, Raj, que tem muita coisa para falar de fato. Uma vez uma pessoa falou assim, mas se você fala que Deus é benevolente, ele é misericordioso, ele é a misericórdia completa, né? Por que ela não atinge a minha vida? Eu falo, ótimo, você não sente a misericórdia por um simples motivo. É o que eu falo, se lá fora tá chovendo, e eu chego aqui, e eu não estou molhado, quer dizer que lá fora não tá chovendo? Não. Eu vim de carro, um guarda-chuva e entrei. Se a misericordiosa ela não entra, não atinge a sua vida, não é porque lá fora não tá chovendo. É porque você criou um obstáculo que impede com que essa misericórdia atinja a sua vida. Quais são esses obstáculos que interferem e bloqueiam esse acesso da misericórdia? É o pecado. É se desvirtuar. É seguir o ego. É seguir a sua vontade. É o mal que a pessoa faz para os outros. É o mal, é a fofoca, é a intriga, é desonestidade. mentira. Então, isso é muito lindo. Quando você começa a sentir que existe que não tá chovendo no seu jardim, você tem que ver se não tem um teto bloqueando o seu jardim. E isso é muito legal, né? Ter essa visão, essa compreensão sobre a vida como ela é, faz você começar a entender que nada é por acaso. Na verdade, a chuva ela cai sobre todos os lugares. Sim. Só que ela não atinge todos os lugares. Exatamente. Apenas lugares que estão abertos Para esse fluxo. para este fluxo que acabam recebendo. Exatamente. Essa grande chuva, essa grande bênção, essa Exatamente. chuva, né? Nossa, a gente começou a falar sobre medicina tal, e aí olha para onde foi o papo, foi O muito assunto legal. é muito aberto. Porque isso é muito medicina, aberto. né, Rafa? Sim. Como é que eu vou curar uma pessoa com um câncer ou uma doença se ela está em estado de ressentimento, de mágoa ou de repreensão emocional? Você não consegue curar. Sim. Uma pessoa que está na dúvida, na incerteza, dúvida sobre o poder divino, dúvida sobre o poder divino sobre a sua vida, não tem como curar. Pode fazer uma vacina inovadora, não vai curar. Por isso que eu falo, as pessoas que esperam a cura do câncer, espera sentado, porque você não vai ficar cansado em pé. Não existe algo terceiro que cure um problema que vem de dentro. Você pode anular ou eliminar
o sintoma, a manifestação superficial do problema, mas você nunca vai curar o buraco que dele se manifesta a doença. Possível, não existe. Caminho de cura é para dentro. Quando eu olho para minha vida, o que eu fiz? Começa aqui dentro, na verdade. É de dentro para dentro e se manifesta lá fora. Deus diz muito claro: Deus não muda a condição de nenhum povo, Nem um povo. a não ser que mude aquilo Enquanto que está eles... dentro, no seu íntimo. Nenhuma condição externa, seja ela financeira, profissional, relacionamento, de saúde, jamais isso pode ser mudado se não existir uma mudança interna. Essa é ponto de partida para qualquer mudança. Ah, eu quero mudar isso na minha vida, não tá legal. O que você está mudando intimamente? Nada. Não vai mudar. Ela pode deixar de existir aquela, mas vai se manifestar em outro lugar. Por aí vai. Por isso que Deus permite o ser humano passar por desafios. E esses desafios, muitas vezes, são testes para que a sua moldam própria... o seu íntimo, que forçam ele a mudar o seu íntimo. Exatamente, que melhoram a sua versão. Você não tem... Sabe quando a pessoa fala assim, eu já cansei, não sei mais o que fazer? Eu falei, parabéns, você começou a solução. Porque quando você cansa, você não tem mais força para fazer do seu jeito. Começa a acontecer do jeito natural de ser. E quando começa a ser do jeito natural, as coisas começam a acontecer. Começa a moldar o seu interno. E quando você molda o seu interno, você começa a moldar e mudar o seu externo. Então, essa visão é indispensável, tanto na medicina quanto fora da medicina, em qualquer processo de mudança. Sim, com certeza. A pessoa se entregar um pouco, entender que as coisas nem sempre são do jeito que ele quer, do jeito que ele deseja, que existe uma força superior que determina o rumo das coisas e é que ele tem certos deveres. E uma outra questão também, não sei se você concorda, doutor, e com ela eu gostaria de encerrar o nosso programa, que está riquíssimo, que está muito bom, sobre a vida após a morte. A pessoa tem que entender que essa vida não é apenas o fim, passageira, acabou, acabou e pronto. Existe uma continuidade, algo que vale a pena ele passar por toda essa situação, que ele aguente, que ele supere. Isso é científico, Raj. Existe uma lei, para quem quiser aprender, chama lei da condensação de energia. Nosso espírito é uma energia. Você pega o espírito com a mão? Não tem. E essa lei de condensação de energia, ela diz o seguinte: tudo que se é uma energia, ele não se desfaz, ele só muda de estado. Por exemplo, se eu pego essa água e eu evaporo ela, você vai falar assim, não tem mais água, deixou de existir a água que estava aqui. Eu te falo, não. Se eu mudar a temperatura do ar aqui, congelar o ar, ele vai voltar a se precipitar no copo. Então, tudo que é energia, ele só muda de estado. Nosso espírito, por ser energia, ele só muda de estado. Ele não deixa de existir. Isso é um dos princípios científicos, físicos, que provam a continuidade da vida. Aliás, qual que é o sentido? Se não existisse nada após, não teria por que você partir daqui. Teria que ser infinito aqui. Senão não faria sentido, né? Eu acho que isso daí hoje em dia é difícil a pessoa acreditar com convicção nessa visão que não existe nada após. É difícil. Isso pode muitas vezes, essa dúvida, convicção não existe, tá? Por exemplo, a pessoa ela não tem, ela cogita essa hipótese por anular a outra. Então assim, por exemplo, quem não acredita em Deus, entre aspas, não é que ela acredita na ausência de Deus pelo princípio, porque ela está em guerra contra Deus. Então, por tirar Deus do cenário, por outros motivos que a gente pode abordar depois, então eu tô com um conflito com Deus. Então, não existe Deus. Ela não te dá a certeza que a vida é isso. Ela anula essa hipótese para validar dela. Isso acontece por bloqueio com o pai. Isso daí tem uma representatividade. O pai é o que representa para a criança o senso divino. Provedor, segurança. Quando o pai está ausente, isso cria um bloqueio espiritual.
ela tem que reatar essa energia. Uhum. Volta para aquilo que a gente Claro, falou. claro. Tudo vai ter que voltar para a Tudo base volta. dos pais. Não, mas é impressionante, doutor, o que a família representa na vida. Na verdade, toda a vida é Não é à toa que ela é modelada. guerreada hoje. A gente O sabe, objetivo do sistema é destruir o a sistema gente, familiar. exatamente, a gente sabe de um cidadão aí, de uma pessoa que realmente ela é uma pessoa narcisista, é uma pessoa que não tem respeito com os princípios, é uma mentirosa. E ao pesquisar sobre ela, a gente descobriu que ele foi uma pessoa extremamente teve péssimas relações com os pais. Bloqueou o próprio pai, Sim. nunca visitou, só porque batia, só porque era bêbado, depois bloqueou a sua própria mãe, sabe? Então, são coisas que você vai deixando, você vai, como fala, Feridas. você vai arriscando dentro Uhum. da sua pessoa, que vai afetar profundamente a Você sua, anula, olha que legal, você você anula anula, como vou falar, Alfatra, você a anula essência. a sua essência, e que eu vou falar, como vou falar, tem uma palavra, vamos saber. É uma anulação que tem sérias Uhum. consequências dentro da sua personalidade quando você crescer, Instinto. Você dentro do anula seu instinto. instinto. Que Sim, você já nasce com o instinto, sabe? De Deus, a presença de Deus, sobre o senso de honrar os pais. Você anula seu instinto. sim, sim. E aí você deixa de ser o que você é. E É quando isso. você não é o que você é, você não consegue sentir Você não paz. consegue. E você começa a ter Você problemas. começa a ter problemas, exatamente. Exatamente. É isso. E eu estou aqui também, doutor, com um livro que é lançamento Hum. da sua autoria, certo? Plenitude e prosperidade. Direito de todos, realidade de poucos. Aqui, para quem quiser pesquisar, o livro Tá. é da Yes Books, É, certo? isso. Foi lançado esse ano? Foi faz pouco tempo, 2 meses. Que legal. É. Como é que o que que o leitor pode esperar nesse livro, O doutor? ser humano que não. Por isso que eu coloquei, plenitude e prosperidade, ele é seu direito por natureza. Deus fez esse seu direito. Mas ele é a realidade de poucos, por quê? Porque as pessoas não conhecem e vivem as regras que Deus desenhou. Então a gente aborda quais são as regras que fazem você acessar a plenitude e a prosperidade. E não aquela que é vendida na internet mostrando carros de luxo, contas pesadas e mansões. Isso pode fazer parte da prosperidade quando ela joga a seu favor e não quando ela alimenta o seu ego. Então, se você acha que você vai se sentir pleno e próspero com aquisições, você está jogando o jogo errado e por isso que você vai acabar numa ansiedade, depressão, uma insônia e até um câncer. É um problema isso, porque a gente vê esse desejo por parte de algumas pessoas, grande maioria das pessoas acham, 99,99%. Elas estão acham, jogando o jogo errado. pois é. Por isso que a gente, né, coloca ali os princípios, né? Lógico, a gente traz todo o conhecimento, São valores principalmente humanos. teológico, a gente traz muito, porque é o alicerce que eu me baseei para aprender a ciência que vem com isso e na prática os resultados. Perfeito, perfeito, muito bom. Aqui uma dica para todos vocês, Muito bom o livro. muito bom. Plenitude e prosperidade, direito de todos, realidade de poucos. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Rádio. Foi muito rico o programa, Bom, foi muito foi. legal. A conversa foi muito boa. Nossa, eu queria continuar aqui É, falando, mas se Deus infelizmente, quiser, vamos ter outra, se Deus quiser e permitir. se Deus quiser fazer outros programas, trazer outras pautas, Com aquilo que certeza. a gente possa. Nossa, eu anotei, não falei nem 20% das Não, perguntas esse assunto que vai eu muito longe. tinha anotado aqui sobre questão de alimentos, sobre, Sim, enfim. Não vai faltar se Deus oportunidade, quiser. inshallah. Com Quer deixar certeza. uma mensagem para o público ou posso encerrar? Fique à vontade. Fala Se só quiser. uma frase para Claro, encerrar, né? claro. Eu acho que eu gosto de deixar isso muito claro, uma reflexão que é óbvia, mas o óbvio só é óbvio para quem tem consciência do óbvio. Você só sabe que algo é óbvio quando alguém te mostra. Se alguém te mostra até então, não é óbvio, Sim. né? Então o recado é meio óbvio, mas com consciência e presença ele pode mudar a sua vida. Quem não cuida da sua saúde física e emocional e espiritual vai ter que cuidar de doença física e espiritual. Você tá jogando o jogo de cuidar da sua saúde ou tá esperando o momento para cuidar, ou se já está cuidando da doença? Qual jogo você tá jogando? É isso. É isso aí.
uma pergunta para todos refletirem aí no final desse programa e procurarem colocar as coisas em dia. Com Cuidar da a saúde física e física espiritual. e espiritual. É isso aí. E também repensar as suas relações aí, caso terem algum problema de familiar aí, especialmente Principalmente com os os pais, pais. principalmente com os pais, Esse é um assunto é muito importante, é muito importante. muito longo também. Sim, Muita coisa sim, para trabalhar isso. é O que isso aí. representa a mãe, o que representa o pai, onde isso pode criar problema na vida da pessoa. Mas é só seguir o que tem que seguir. A benevolência ali, né? É isso aí. Muito obrigado, Bom, doutor. Raja, eu que Muito agradeço o obrigado pela convite. presença. Eu Deus te fiquei feliz de abençoe. compartilhar aqui com vocês um Obrigado por ter pouco. vindo, pegado esse trânsito aqui de São São Paulo, Paulo, né? absurdo. 1 hora no trânsito, depois ficou esperando. Muitíssimo obrigado. Imagina, eu que Tudo isso agradeço. beneficia a nossa sociedade, a nossa comunidade. Quanto mais informações confiáveis, bem elaboradas, Uhum. isso com certeza é uma missão de todos nós. Sim, que Deus aceite nossos esforços, Se isso é o Deus mais quiser, importante, que a intenção é mais importante que o ato. com E certeza. Se Deus Deus quiser. conserte nossas intenções sempre, Se né? Deus quiser. Nasarallah al-Qabul, inshallah. Ya Rab. Muitíssimo obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por acompanharem este programa. Até o próximo episódio do Aresala Podcast. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.